Estamos ao vivo, Robério. Para mais uma aula do Cursinho Popular Democracia e Luta. Esta é a última aula de um ciclo de debate que nós realizamos durante todo esse mês de julho, né? E hoje nós teremos um convidado especial, que é o Dr. Manuel Del Rio, mas antes dele, nós vamos passar a palavra por 5 minutos para o nosso companheiro e amigo Charles, que é também integrante do Democracia e Luta e presidente do Diretório Nacional do PT Centro e filósofo. Ele vai discorrer por 5 minutos sobre a importância da formação política para os trabalhadores, né? Nós tivemos um mês muito rico de debate, foram vários temas, né? Eu lembrei aqui alguns, como o debate sobre o racismo estrutural, a precarização do trabalho, direito das crianças e adolescentes, movimentos sociais e protagonismo das mulheres negras, né, na luta pela moradia. E a desobediência civil, né, que também foi uma palestra proferida pelo Charles, Gilmarina, e, enfim. Nós tivemos um mês muito profícuo, né, de debates com temas relevantes. Então, Charles, por 5 minutinhos, para você discorrer sobre a importância da formação política. Boa noite. Seja bem-vindo. O coletivo Democracia e Luta, ele tem uma preocupação fundamental em buscar preservar os direitos da classe trabalhadora e da população em geral. O que nós, do coletivo Democracia e Luta, conseguimos foi realizar a integração dos militantes do Partido dos Trabalhadores com os movimentos sociais. E uma coisa que se percebe desde 2016 tem sido uma marcha para um aprofundamento do autoritarismo no Brasil. E esse autoritarismo, ele ocorreu já quando em 2016 não houve um reconhecimento dos partidos de direita e que eram os partidos da oposição, um reconhecimento em relação à eleição da candidatura da presidenta Dilma. E a partir desse momento, o autoritarismo ele tem se instalado no Brasil, de modo que ele chegou ao poder com o governo do Bolsonaro também, e na medida em que chega com esse governo, baseado em notícias falsas, em fake news, baseada na prisão de um presidente que tinha sido legitimamente eleito também pela classe trabalhadora e que tinha podido proporcionar avanços significativos no Brasil em termos de benefícios sociais, houve essa tentativa de sabotar a democracia brasileira. Tudo isso tem levado a uma situação que hoje, junto com a questão da pandemia e da maneira que foi tratada pelo governo do Bolsonaro, um verdadeiro descaso pela vida da população, nós já temos 92 mil mortos, o que equivale a mais do que de pessoas que morreram por conta da explosão da bomba em Hiroshima, mostra um verdadeiro descaso em relação à população, em relação aos cidadãos em geral. Esse descaso pela vida, né, somado a esse autoritarismo que tem tomado conta do Brasil, ele pode resultar numa situação ainda mais dramática, né, que inclusive vai ser aqui exposição da aula do Dr. Manuel Del Rio, na situação do pós-Covid, porque o que tem resultado, né, essa política autoritária é a implantação de um sistema de retirada de direitos da classe trabalhadora. E essa retirada de direitos, ela tem precarizado o trabalho, tem colocado em risco
a vida das pessoas, né? E tem comprometido os fundamentos da democracia brasileira. Então, o coletivo Democracia e Luta, ele entende a necessidade da formação política como um momento importante para que o cidadão e a classe trabalhadora como um todo possa se apropriar, poder compreender o que está de fato ocorrendo no Brasil, a retirada dos direitos dos quais o trabalhador tem sido vítima de direitos que foram historicamente obtidos, né? Então é uma perda muito que medida em que, através dessa formação política, a classe trabalhadora ela pode resistir e ela tem a capacidade de, pela resistência, pelo conhecimento da sua própria história, tanto a história atual quanto a história mais remota, aquela que diz respeito desde o início da colonização, ter uma compreensão da situação e poder transformar, porque a transformação ela é possível. A desigualdade ela é produto de uma sociedade e essa desigualdade ela pode ser transformada. Daí a importância desse coletivo, que a democracia, para assegurar a democracia e para aprimorar a democracia, isso só se faz com luta, e a luta só pode ser feita quando se tem o conhecimento das causas da própria desigualdade. Então, o coletivo Democracia e Luta tem esse papel fundamental de contribuir para o aprimoramento da sociedade e a conscientização da classe trabalhadora. Obrigado, Charles. Bom. Obrigado. Boa noite. Boa aula, doutor. Bom, agora vamos para o tema da nossa última aula, né, do nosso Cursinho Popular Democracia e Luta, com o tema Economia e Emprego pós-Covid. Covid. Vou apresentar o convidado de hoje, Dr. Manuel Del Rio, né? Ele é advogado, assessor jurídico da FLM, Frente de Luta por Moradia, escritor, né? Estou aqui, vou apresentar o livro, né? No meio do redemoinho, a luta é sempre, né? Também é pré-candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores. Doutor, seja bem-vindo, né? Para o senhor discorrer com o tema Economia e Emprego pós-Covid. A palavra. Sim. Deixa eu falar rapidinho antes do Manuel. Obrigado, boa noite. Oi, Manuel. Fala. Oi, gente, boa noite. Estou aqui para ver os comentários de vocês. Peço que vocês façam perguntas para enriquecer aqui o nosso debate, tá bom? Boa noite a todos. Bom debate para nós. Debate não, né? Boa aula. Tá bom. Obrigado, Roberto. Obrigado, Cirlândia. O Charles, que me precedeu aí. Vou trazer a minha contribuição aqui. Primeiramente, queria parabenizar vocês pela organização desse curso, né, do Democracia e Luta. O caminho é esse mesmo, a gente precisa estudar muito, então parabenizar vocês, é uma experiência que a gente deve ampliar, né, dentro do Democracia e Luta, e com outros participantes também, né, do Democracia. Nós temos o deputado Paulo Fiorilo, que podia dar uma contribuição, nosso deputado Alexandre Padilha, nós temos vários advogados populares aqui no nosso meio, né,
o doutor Tião Bezerra, doutor João Batista, doutor Miguel Reis, e que poderia colaborar também nesse curso, mas acho que vai ficar para uma próxima etapa, né? Eu acompanhei vocês aí, e embora às vezes não estava presente no momento, mas depois eu via no Facebook as aulas, os debates que vocês realizaram aí, e eu trouxe uma pequena contribuição para hoje. Eu também acho que participei do primeiro, né, que falei de direitos humanos, né, no primeiro dia, né? Então, eu não vou me estender muito, mas eu, pegando o gancho aí que o Charles estavam falando, os trabalhadores, eles precisam se apropriar das ciências. Os trabalhadores, quando eu falo trabalhadores aqui, os trabalhadores em geral, trabalhadores e trabalhadoras, precisam se apropriar da ciência e da cultura. Precisa se apropriar do conhecimento de história, que ele precisa conhecer as experiências da humanidade, que experiências a humanidade viveu até agora, e a partir dessas experiências, e da experiência que está vivendo hoje, ela construir uma sociedade que seja boa para toda a humanidade, mas ela vai partir dos conhecimentos de como a humanidade viveu e se organizou até hoje, especialmente para produzir aquilo que ela necessita para viver, né? Então, nós já tivemos a sociedade primitiva, lá, sociedade primitiva ou sociedade comunista, como fala lá nos primórdios da humanidade, né? Depois nós tivemos a sociedade escravagista, o modo de produção que a gente fala escravagista. Depois nós tivemos o modo de produção feudalismo, né? O feudalismo. E depois do feudalismo, nós estamos vivendo no modo de produção de hoje, que é o modo de produção capitalista, né? Então, nós precisamos estudar muito, se apropriar das ciências para entender essas experiências que a humanidade teve até agora, e o que foi bom para a humanidade, o que não foi bom, e o que está sendo ruim para a humanidade. Então, é importante que se estude geografia, história, física, química, matemática, biologia. Vocês estão vendo a importância, né, da biologia, da medicina, agora na pandemia, né? E compreenda também a economia. E vocês estão propondo esse tema da economia agora, pós-pandemia, emprego e pós-pandemia. A economia é preciso ser compreendida para entender os sofrimentos que a humanidade está passando no atual momento, não só por causa do coronavírus, mas por conta do desemprego, por conta da desigualdade social. Quer dizer, uns ganham muito, outros ganham pouco, outros não ganham nada, né? E nós estamos acompanhando os dados econômicos, né? O desemprego ele só tem a aumentar, o número da população em situação de rua, eu vi um dado aí que pulou de 103 mil no censo de 2010, 103 mil no Brasil, que pulou para 221 mil no Brasil, no censo agora 2020, embora é um dado que precisa ser checado. Entretanto, se for real, é uma catástrofe total. Quer dizer, demonstra que nós estamos vivendo num sistema
que nós estamos vivendo no sistema capitalista, que não serve para a humanidade, né? Qualquer sociedade, ou toda sociedade, ela tem que assegurar a vida, uma vida razoável, digna, para todos os seus componentes, né? Todas as pessoas precisam ter uma vida razoável em qualquer sistema econômico. Então, o sistema econômico, pegando só o caso do Brasil, que tem 200 mil pessoas, não é morando, né, vivendo nas ruas, é um sistema fracassado, né? Um sistema econômico que, às vezes eu vejo algumas pessoas que falam, mas o socialismo não deu certo, o comunismo não dá certo. O que não dá certo é o capitalismo, né? Porque você vê a desgraça em todo o mundo. Então, uma sociedade onde uma parte considerável da população não tem os seus meios de sobrevivência assegurados, essa sociedade não serve para a humanidade. Então, o modo de produção capitalista, ele não serve para a humanidade. E isso que nós estamos vivendo, isso está deixando muito claro essa situação atual. Está demonstrando que o capitalismo não serve para a humanidade, ele não serve para os seres humanos, porque não garante uma vida razoável para cada ser humano. E não serve para o planeta Terra também, porque ele está destruindo o planeta Terra, né? Eu estava vendo as imagens agora dessa viagem que está tendo aí a Marte, e eu fiquei pensando se Marte já não foi que nem a Terra, né? E que talvez talvez o futuro da Terra, se deixar a humanidade destruindo o meio ambiente como está fazendo agora, vai virar questão de tempo de virar um planeta Marte, né? Haver um colapso no meio ambiente, com um colapso, e vai virar um planeta Marte, né? Então, isso demonstra que o modo de produção capitalista, ele não serve para o planeta Terra e não serve para a humanidade, né? Ele precisa ser superado, ele precisa ser, substituído, vamos dizer, por um sistema que assegure a sobrevivência apropriada dos seres humanos e também garanta a integração com o meio ambiente, com a Terra, né? Ele assegure o meio ambiente da Terra. Bom, então, quando a gente está falando que o ser humano precisa se apropriar de conhecimentos e da ciência, né? Ele precisa de conhecimento e de sabedoria. Para quê? Para transformar, para melhorar a vida das pessoas e melhorar o planeta Terra. E essa apropriação da ciência, e aí o curso tem um mérito que vocês estão organizando aí, essa apropriação da ciência, ela tem a finalidade de transformar. Porque, às vezes, as pessoas estudam, né? Fica sabido pra caramba, fala pra caramba, mas ele não tem prática social, né? Ele não ajuda o seu povo a se libertar das correntes, né? Do sistema capitalista, do modo de produção capitalista. Por isso, a gente fala que a gente tem que estudar, conhecer a ciência, mas a gente tem que ter a prática social, né? A gente tem que ter a prática transformadora. Quem pode, nessa sociedade, adquirir conhecimentos, deve ir para a prática, né? Deve se ligar ao povo, deve montar um curso nos bairros, deve se ligar à população e transmitir os seus conhecimentos para a população e, junto com ela, procurar transformar,
né? A gente vê hoje muitas falas, e se fala muito, mas não tem pouca prática. E a gente fala, no nosso meio, que a gente deve ir da prática ao conhecimento e do conhecimento à prática e vice-versa. Então, tudo aquilo que a gente aprende vai para a prática, e tudo aquilo que faz na prática vai para o conhecimento. Então, nós precisamos dessa metodologia para a gente transformar, porque não adianta ter um monte de gente sabida, mas que não serve a seu povo, né? Que não dá nenhuma colaboração para o seu povo. Então, a gente precisa dessas pessoas que tenham essa prática transformadora. Para que essa prática transformadora ela se concretize, os trabalhadores e trabalhadoras precisam de uma unidade, precisa construir uma unidade política. E uma unidade e junto com a luta. Essa unidade ela tem que caminhar junto com a luta, porque essa unidade dos trabalhadores e a luta é que faz as coisas se modificarem, as coisas se moverem, né? Então, é necessário que se construa essa unidade dos trabalhadores, unidade na luta, né? E nós falamos que o instrumental dessa unidade, que pode assegurar essa unidade e libertar os trabalhadores, ela é um partido político, né? É o partido político que consegue aglutinar os trabalhadores dentro de uma unidade e da luta, e é onde, no partido político, que os trabalhadores têm o poder de determinar o seu destino, ou seja, construir a sua autonomia, né? A sua autonomia a sua autonomia para a produção, para a apropriação dos bens produzidos, e determinar também o que ele vai produzir, né? Então, o trabalhador, com o seu partido político, é que ele tem o poder de autodeterminar o seu destino, a gente diz assim. E para isso, então, ele precisa de um programa, né? De um programa que aponte como essa sociedade deve ser transformada, que ele tenha estratégias para chegar ao objetivo final, né? Então, o partido político é o espaço onde a pessoa pode, onde os trabalhadores, por meio de sua unidade, de sua luta, ele pode autodeterminar o seu destino, né? E para que ele faça isso, ele tem que conhecer, né, ciências, conhecer a economia, tem que estudar, né? Porque os trabalhadores são consumidos no trabalho, na produção, né? E às vezes eles não dispõem de tempo e nem meios para estudar, para se preparar, e também nem para se organizar, né? Mas ele precisa arrumar um jeito e ter essa prática, né? De se organizar em um partido político para fazer essa transformação. Vocês falaram aqui no início que, como é que é, economia, a questão da economia e pós-pandemia, a questão do desemprego. Bom, todos os dados que estão apontados aí, nós estamos vivendo duas crises ao mesmo tempo, né? Uma crise sanitária, que é a questão do coronavírus,
E essa crise sanitária, ela é agravada porque, especialmente no Brasil, né, vamos falar mais de Brasil, mas em outros países também, se pegar o caso dos Estados Unidos, lá não tem sistema de saúde, é pior que o Brasil ainda, né? Lá, se você fica doente, você tem que pagar, né? Só tem particular, né? Mas, e aí querem os Estados Unidos como exemplo para o mundo, né? Quer dizer, não é exemplo coisa nenhuma, né? Mas vamos falar do Brasil. Nós estamos numa situação ruim, porque a saúde foi destruída. Né? Foi destruída quando se mandou 12 mil médicos de volta para Cuba, os médicos que estavam trabalhando aqui foram mandados de volta e ainda se fazia gozação, né? E muitas pessoas incautas aplaudia, estão mandando os médicos embora. Os médicos de Cuba foram para todos os lugares, para a Itália, para onde tinha problema, foram ajudar lá na pandemia, até vários países estão propondo que os médicos cubanos recebam o Prêmio Nobel da Paz. E aqui, o governo dispensou 12 mil médicos, de São Paulo, 1.500 médicos. Retirou o dinheiro da saúde, pós o golpe de 2016, retiraram o dinheiro, bilhões da saúde, retiraram. Bilhões. Falo em 20 bilhões, 20 e tantos bilhões, né? Mas retiraram da saúde. E por isso que a pandemia está muito grave aqui no Brasil, por conta dessa destruição da saúde. Aqui em São Paulo, além dos 1.500 médicos que foram tirados daqui, também tinha um projeto de fechar 108 AMAs. A prefeitura, que era Dória, né, ia fechar 108 AMAs. Quando entrou a pandemia, eles seguraram, né, mas queria fechar 108 AMAs. Paralisou a construção dos hospitais que estavam em andamento. Então, a pandemia ela foi grave, por conta dessa destruição da saúde pública feito depois do golpe, pelo governo federal e pelo governo estadual e também o municipal, né? Então, você tem esse agravamento da questão sanitária aqui. Mas essa crise sanitária, ela está vindo junto com uma crise capitalista, né? O que é essa crise capitalista? A crise capitalista ocorre, que nem quando uma pessoa come muito e a barriga fica cheia e ele fica doente, não é isso? Fica tão cheia que ele fica doente. E o capitalismo ganha tanto dinheiro, né, esfolam os trabalhadores do mundo inteiro, né, e eles ganham tanto dinheiro que entra em pane, entra em crise. Né? O capital, se ele vai aplicar o capital não dá mais lucro. Então, ele entra em pane. E quando ele entra em pane, ele começa a destruir capital. E pessoas, né? Ele tem que, para ele sair dessa crise, ele tem que destruir capital e tem que destruir pessoas, né? E vocês viram aqui, fechou a Ford, não sei quantas mil empresas foram fechadas no Brasil, né? Destruíram a Petrobras, destruíram a indústria naval, destruíram a indústria petroquímica. Então, eles fizeram uma destruição em massa de capital e, por consequência, a destruição dos trabalhadores e trabalhadoras. Como que se destrói trabalhador? Deixando-os desempregados. O desemprego mata uma pessoa, né? Ele mata de fome, mas não só isso. Ele ataca, né, o íntimo, a psicologia da pessoa e assim por diante. Então, você tem essa crise, e essa crise não terminou, né? A pandemia, com uma vacina, ela vai passar, né?
mas como vai demorar também, a pandemia vai continuar. Mas a crise capitalista, não, ela vai se agravar ainda, vai continuar se agravando, então mais gente vai perder o emprego. Acho que faz bem aí a FLM e vários outros movimentos que estão constituindo comitês de solidariedade por toda a cidade, né? Que é para ajudar as pessoas que estão em situação difícil. E nós precisamos, nesse momento, a gente precisava intensificar nossa unidade e nossa solidariedade, né? A nossa unidade e a nossa solidariedade para a gente sair fortalecido dessa crise. Ainda eu queria falar, diante disso, do Democracia e Luta, que vocês falaram, né? Democracia e Luta é um grupo dentro do PT, é uma articulação que nós temos dentro do PT, conhecido por algumas pessoas, né, que a gente fala, grupo do deputado Zico Prado, do deputado Paulo Fiorilo, que tem uma turma muito boa, tem um pessoal ligado às associações de bairro, aos trabalhadores, de um modo geral. Nós reunimos também com o grupo do deputado Alexandre Padilha, e o nosso grupo da FLM, né, e o grupo do Tião Bezerra, doutor Tião Bezerra, que tem um trabalho extraordinário lá na região norte, né, um trabalho, é o advogado do povo, é o advogado popular, assim como o doutor Miguel, um advogado popular, doutor João Batista. Então, nosso grupo, se formou esse grupo, e demos o nome de Democracia e Luta, né? E que vocês, num seminário que nós tivemos lá, que a gente tirou, que tinha que ter um programa de formação, e vocês se apropriaram muito bem da proposta, mas queria dizer assim que nós acertamos o nome que nós demos, né? Nós demos o nome Democracia e Luta. O que nós queremos dizer com democracia e luta? É só a democracia do voto, né? Vai ter eleição agora. Eu sou pré-candidato a vereador, né? E nós vamos entrar na eleição para eleger o prefeito Gilmar Tato, do PT, trazer o PT de volta para a prefeitura. Para quê? Para fazer política pública, fazer política que favoreçam as pessoas que mais precisam. E para salvar essa cidade, né, na verdade, né? Porque só o PT aponta políticas progressistas para a cidade, né? Como os céus, como a própria saúde, 4 hospitais, né? Médico de família, como a moradia. Então, o PT, como os transportes, por exemplo, o quanto nós avançamos na questão dos transportes, com os corredores de ônibus, com o bilhete único, agora estão destruindo o bilhete único que era 4 horas, não tinha limite de passagens, agora 2 horas e com limite de passagens, quer dizer, estão destruindo o bilhete único, acabaram com o passe livre dos estudantes, então nós precisamos trazer o PT para recuperar aí. E o Democracia e Luta tem uma concepção, que a concepção é participar de eleição, sim, é participar de eleição de conselheiros também, conselheiros tutelares, conselheiros da saúde. Então, é de participar disso daí, mas não só isso. A nossa concepção de democracia é que todos têm o direito de participar, todos têm o direito de decidir e todos têm o direito de executar, né? Não é só o voto. Então, por isso que nós estimulamos as organizações populares, né? Que é onde o povo pode participar mais diretamente, né? Então, a nossa democracia, ela vem com essa questão do direito de assegurar
os direitos fundamentais das pessoas. Nós queremos que a pessoa vote, mas queremos que ela coma também, que ela tenha emprego, que ela tenha moradia. Então, essa democracia é a democracia social, né? Eu até vi uma frase aqui, se eu achar ela, e eu ainda posso colocar. Então, quando a gente fala em democracia, quando o PT fala em democracia, quando o Lula fala em democracia, ele está falando na democracia. O Lula fala com bastante propriedade, né? Inclusive, 3 refeições por dia, né? Café da manhã, almoço e janta, e, se possível, um cafezinho à tarde, né? Então, quando nós falamos em democracia, ela tem esse sentido. É o sentido de que as pessoas têm que ser livres para se manifestar, para participar, para votar, e que as pessoas têm que ter os seus direitos fundamentais assegurados, né? E quando nós falamos luta, nós compreendemos que só com palavras não se muda o mundo, né? Só com palavras não se transforma o mundo. Você não faz uma casa com palavras. Você não colhe arroz com palavras. Ou não colhe feijão com palavras. Ou você não faz um carro com palavras, né? Você faz com a prática. Você quer fazer o muro, você tem que botar o tijolo lá, a massa, e fazer o muro, fazer a casa, né? E as transformações sociais também não se faz só com palavra, ela precisa de prática. Para se conquistar a justiça, é preciso ação. Nós precisa de ação direta, né? Precisa de ação direta e prática social. Então, essa concepção que carrega o Democracia e Luta, né? E esse cursinho, o desenvolvimento desses cursinhos, ele vem em boas horas, né? Para a gente aprofundar esses estudos e aumentar o nosso conhecimento e a nossa prática social. E, para finalizar, eu queria ler aqui uma coisa que eu tenho anotado aqui, dos meus estudos por aí, que essa prática social nossa, e essa nossa ação política com o PT e com o Democracia e Luta, ela tem o objetivo fundamental de criar valores novos para os seres humanos, novos valores, novos princípios para todas as pessoas, né? Então, nós escrevemos assim, os valores de nossas vidas devem ser a preservação do meio ambiente, a luta pela igualdade, a liberdade e a justiça entre os seres humanos. As relações de afeto devem ser guiadas pelo amor. Ou seja, nós precisamos construir outros valores para nós, né? Nós somos totalmente contra o ódio, ou contra que um ser humano explore o outro, pise em outra pessoa, né? Nós queremos construir um novo homem, vamos dizer, um novo ser humano, né? A gente fala homem, espécie, mas é um pouco machista, né? Mas um novo ser humano. Nós precisamos de um novo ser humano, porque se não tiver um novo ser humano para construir algo diferente, não adianta a gente tirar o que está aí e fazer outra coisa igual, mas nós queremos fazer uma outra coisa diferente. E essa outra coisa diferente, humana, que nós queremos construir, nós precisamos remover aqueles que atrapalham. E você só vai remover com prática social. Eu acho que já falei demais. Obrigado e bom curso aí para você.
Muito obrigado, doutor Manuel, pela sua contribuição sempre reflexiva, né? E que nos leva a refletir para uma ação transformadora. Eu tenho visto aqui bastante comentário, e nós combinamos, Cirlândia, que você faria a leitura de alguns, e também, se tiver pergunta, né, para a gente fazer ao doutor, para ele poder responder aos nossos telespectadores. Gostaria de agradecer a participação de todos, né? Vejo que tem bastante gente participando e comentando. Muito obrigado. Cirlândia. Então, gente, ô Manuel, queria dizer que aqui já passou mais de 100 pessoas aqui ouvindo aqui a sua aula, ouvindo a gente, mais de 200 comentários, eu já estou até perdida aqui, em tanto de comentário que tem, mas eu estou aqui com uma pergunta da Mônica Guido. A Mônica é uma aluna assídua, está aqui em todas as aulas, comenta todas as aulas. Ela fez uma pergunta aqui sobre o desemprego no pós-pandemia. O que podemos esperar? Eu não vou ler tudo, né? Que ela escreveu bastante. Mas o que a gente pode esperar para a pós-pandemia do novo coronavírus para os menos favorecidos? Mas ela está se referindo aqui ao desemprego, né? Como que será no pós-pandemia e essa questão do desemprego para os menos favorecidos. E aí a maioria dos comentários aqui é dando boa noite, agradecendo pela aula. Manuel Del Rio, vereador 2020, 2021, nosso pré-candidato. E a galera comentando aqui bastante aí sobre a aula. A galera não tem dúvida, isso quer dizer que está todo mundo aí, todo mundo fez a lição de casa, todo mundo estudou. Então, para a gente aqui, tá todo mundo sem dúvida, tá todo mundo afiado para ir para a luta. Tá. Eu posso comentar alguma coisa? Sim, tem mais? Senão eu falo aqui do desemprego, do que a Mônica... Não, pode tocar, Manuel, vou descendo aqui para ver se tem mais. Tá, você vai vendo se tem mais. Então, como eu falei, você tem duas crises caminhando juntas, que é a crise sanitária, né? E a crise econômica, a crise do capitalismo, né? A crise do capital, do capitalismo. E na crise do capitalismo, ele vai destruir capital e vai destruir pessoas. Como é que ele destrói pessoas? Com o desemprego, né? Então, o desemprego ele vai se agravar, ele não tem perspectiva a curto prazo, ele vai se agravar. Bom, qual a saída? Eu estou vendo duas coisas, você teria duas saídas nesse momento. Uma delas é unir os trabalhadores, unir os sem-teto, unir mulheres, unir jovens, né? Fazer as suas unidades e ir para a luta. Os jovens podem ir para a luta para ter uma bolsa de estudo, uma proteção aí. Tem se falado da renda básica, né? Mas, além da renda básica, eu acho que os jovens poderiam ir para a luta de coisas talvez mais de estudo, de bolsa de estudo e coisas assim, né? As mulheres ir para a luta para os interesses das mulheres, do sem-teto, né? Então, o sem-teto pode desencadear ocupações de terras. Como é que ele vai ficar? Eu estava vendo aqui que o prefeito Bruno Covas queria, não sei se despejou, o pessoal de uns cortiços aqui na Cracolândia. Quer dizer, a pessoa já está morando mal, ainda já vai jogar lá na rua. Veja bem, isso daí é de uma crueldade sem tamanho, né? Sem tamanho, quer dizer, pegar um ser humano
e jogar na rua, isso não é lei, isso não existe lei para isso. A lei não fala isso, né? Eu sou advogado e gostaria de debater. Onde a lei fala que tem que pegar as pessoas que estão morando num determinado lugar e jogar na rua. Aí eu vi que um juiz deu reintegração de posse lá em Guaianazes, outro deu reintegração de posse na própria terra da prefeitura, quando justo a prefeitura que tinha que proteger, vai jogar fora. Então, é uma inversão de valores total, quando a nossa Constituição, os direitos humanos, os direitos sagrados, todos, em todo lugar se fala que o ser humano é o bem principal da sociedade, é o bem principal do Estado democrático de direito. Agora, como joga essas pessoas na rua, né? Então, o que eu queria dizer assim, que tem duas coisas a ser feitas. As pessoas têm que se unir e lutar. Os trabalhadores têm que se unir também e lutar, né? Os trabalhadores também têm que se unir e lutar, porque o capitalismo, no estágio atual, ele está usando cada vez menos mão de obra e produzindo mais, né? Então, os capitalistas ganham mais com menos gente trabalhando, né? Eles ganham mais dinheiro com menos gente trabalhando. E mais gente fica desempregada. Então, tem que lutar para reduzir jornada de trabalho, tem que lutar para assegurar emprego. Fecharam a fábrica da Ford lá. Ocupem a fábrica da Ford e vão produzir lá dentro. Então, tem que ter atitudes. Vai morrer dentro de casa? Então, eu falo assim, os trabalhadores e trabalhadoras têm que se unir. As mulheres têm que se unir, têm que constituir a sua unidade e lutar. E, além disso, eu falo que tem que assobiar e chupar pirulito ao mesmo tempo, né? Além disso, nesse momento, nós vamos ter o processo eleitoral aqui para as prefeituras, né? E nós, do PT, nós estamos propondo um conjunto de obras que criem empregos. Então, nesses momentos em que o capital está em crise, você tem que fazer obras públicas que gerem emprego, né? Então, vamos dizer, se nós vamos fazer CEL, aquela escola CEL, um CEL, ele gera 300 empregos direto, já. Depois que termina a obra, ele gera mais 300 que vai trabalhar lá. Você vai fazer um hospital, também gera emprego direto. Uma unidade básica de saúde, gera emprego direto. Então, você vai fazer moradia, vamos fazer 10 mil, 15 mil, 200 mil moradias. Ele vai gerar emprego direto também. Então, mas para isso tem que eleger o PT, porque esses outros candidatos, eles são tudo candidatos da burguesia. Nem todos, né? Não vamos exagerar aqui, nem todos. Tem outros candidatos também com propostas diferentes. Mas, se permanecer esses que estão aí, é a catástrofe total. Mas com a eleição, nós podemos ter um prefeito que volte o passe livre, que volte o bilhete único necessário, que volte a investir em saúde, em educação, em saneamento básico, em moradia. Você vê, quando o PT teve aqui na prefeitura, teve uma infinidade de inovações, infinidade. O PT saiu da prefeitura, eles passaram o tempo todo destruindo o que o PT fez. Então, por exemplo, vamos pegar na área do transporte. O bilhete único. Estão destruindo o bilhete único, né? As ciclovias não expandiu, deixaram abandonada até agora. Agora estão jogando uma tintinha aí. Moradia. O que faz é despejo,
não faz moradia. Enquanto o PT teve uma gestão inovadora, abriu a Paulista, né? A Paulista ficou uma coisa exemplar, até eu estava falando que nós precisamos abrir a Ipiranga aqui também, né? Para a população. Diminuiu a velocidade, ninguém fala os benefícios que trouxeram para a população a diminuição da velocidade para 50 quilômetros. Quantas mortes diminuiu? Né? Muitas mortes. Então, nós temos esses dois caminhos. A população tem que se unir e lutar pelos seus interesses. Né? Tem que se unir. E, por outro lado, você tem a conjuntura eleitoral. Se nós conseguirmos eleger o prefeito do PT, eleger o pessoal do PT, nós podemos dar um salto aqui na cidade. Né? O nosso candidato a prefeito, Gilmar Tato, está dizendo criar uma rede protetora, né, dos trabalhadores e assim por diante. Então, a gente deve chupar pirulito e assobiar ao mesmo tempo, agora nessa conjuntura, porque a burguesia, ela deu o golpe e está levando os trabalhadores, né? Os ricos estão ganhando muito dinheiro ainda, né? Ganha dinheiro, estão bem, né? Estão levando os trabalhadores a uma catástrofe total. E aí nós não podemos ficar quietos, né? Quem não luta está morto. Bom, Cirlândia, tem mais algum comentário, alguma pergunta? Tudo bem, então, eu acho que... Roberto, vai aí. Hoje é dia de namorar. Pergunta tem bem pouquinho. Hoje é dia de namorar. Então, vamos para a conclusão, né? Antes de concluir, depois eu vou abrir mais 2 minutinhos para o doutor Manuel fazer as considerações finais, antes da gente terminar essa aula. Mas queria dizer, assim, da minha satisfação, né, de ter participado desses nossos cursos, né, do Coletivo Democracia e Luta, né, esse agrupamento do Partido dos Trabalhadores, né. Queria cumprimentar todos os companheiros, colegas que por aqui passaram, né. Eu não vou citar o nome de todos, né, mas com certeza eles estão aí assistindo, né, e parabenizá-los a todos. O nosso curso foi um sucesso. Eu tenho visualizado, né, o alcance dele. Né? Eu vi alcance assim, de 4.000 pessoas, 3.000 pessoas, teve um que alcançou 5.000 pessoas. Quer dizer, sucesso total, né? Sucesso total. E queria dizer que anotei aqui, doutor, as sugestões para a nossa continuidade, viu? Eu estou empolgado, vou dialogar com o coletivo e nós não podemos deixar essa ideia morrer, né? Enquanto não conseguirmos fazer reunião presencial, nós vou propor que a gente continue, né, com um novo ciclo, né, e a gente debater os temas de relevância para a população de São Paulo, do Estado e do Brasil. Queria agradecer a todos que estão nos acompanhando, nos assistindo. Hoje, a gente está encerrando esse primeiro ciclo, mas pode ter certeza que nós iremos continuar. Muito obrigado a todos que nos assistiram, que enviaram suas perguntas, seus comentários, né? Isso ajuda o coletivo, né? Porque a educação, ela tem que ser assim, né? Dialética, né? E a gente só constrói a formação com a participação de todos. Bom, é isso. Doutor, mais aí uns 2 minutinhos para fazer as suas considerações finais para a gente encerrar esse... Não, eu quero agradecer a todos vocês, a todos que acompanharam aí, né? Você, o Velho, a Cirlândia, o Donizete, eu já vi que passou por aí o Davi, o Cabelo, né? O Charles. Vamos conversar isso daí no Democracia e Luta e vamos ampliar essa experiência, né? Eu acho que o
a gente já falou, né, que a gente podia dar um nome à escolinha, né? Quem sabe mais, vive, trabalha e luta melhor, não é? Então, assim, quem sabe mais, vive, trabalha e luta melhor. Ou erra menos, né? Tá bom? Então, Tá bom. vamos trabalhar com isso daí. Né? E agradecer, doutor, É isso aí. pela participação Finalizamos? conosco. Muito obrigado. E eu já anotei esse nome também, gostei muito. Escola, Democracia e Luta, viu? Fantástico. Tá bom, gente. Obrigado. Muito Obrigado. obrigado. Tá? Uma boa noite a todos. Obrigado. Tá? E a todos. Tchau, Obrigado, gente. Boa noite. tchau, Silândia. Obrigado aí pela Tchau, força. Roberto.